Agora que nós já aprendemos sobre a ablução, nós falaremos sobre a oração. A oração, ou salá, como já foi dito, deve ser realizada em tempos determinados. Nossas 5 orações diárias obrigatórias são a oração do Fajr, que é a oração da alvorada, a oração do Dhuhr, que é a oração do meio-dia, a oração do Asr, que é a oração da tarde, a oração do Maghrib, que é a oração do pôr do sol, e a oração de Isha, que é a oração da noite. Devemos nos atentar também para os locais de oração, sendo a mesquita para os homens e para nós mulheres a nossa casa, ou locais de oração para mulheres dentro das mesquitas. Nós mulheres podemos rezar nas mesquitas, apesar do profeta Muhammad, que a paz e bênçãos de Deus esteja sobre ele, ter nos dito que a oração na nossa casa é melhor para nós mulheres. Todas nós devemos cumprir com a oração, exceto durante o período menstrual e o pós-parto, que neste caso nós estamos isentas da oração e proibidas de realizá-la. Durante esse período nós podemos fazer livremente as súplicas, recordar de Alá, nos mantendo próximas do nosso Criador. A oração islâmica consiste em se colocar de pé diante de Alá, curvar-se, prostrar-se e sentar-se. Esses são os movimentos básicos da oração. Há alguns ditos específicos que são ditos em árabe em cada posição durante a oração e você poderá aprendê-lo na mesquita ou com alguma amiga muçulmana, e se você não mora perto de nenhuma comunidade muçulmana, ainda há vídeos no YouTube que poderão te ajudar. Eu vou deixar também nos comentários na descrição do vídeo alguns links para você aprender a fazer as orações islâmicas. Assista aos vídeos que foram disponibilizados, por exemplo, em português pelo canal do Islam Boy. E eles explicam direitinho em português como realizar a oração. Se você quiser algum material de apoio ou leitura sobre como rezar, por gentileza, nos solicite por e-mail que enviaremos para você. Enquanto você não conseguir recitar as palavras que devem ser ditas na oração, você poderá fazer os movimentos dizendo simples palavras de adoração a Alá, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou a um não muçulmano. Ele falou para ele, diga Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, que significa Subhanallah significa glorificado seja Allah, Alhamdulillah significa louvado seja Allah, Allahu Akbar significa Deus é o maior, né? Allah é o maior. E La ilaha illallah significa não há divindade além de Allah. Durante a oração, devemos evitar ficar olhando ao nosso redor, devemos nos concentrar em nosso Senhor e não deixar que os pensamentos sobre os assuntos mundanos atrapalhem a nossa oração. Devemos deixar o celular de lado. Se houver pessoas andando ou conversando próximas de você, esquece delas e evite fazer qualquer movimento desnecessário. Mas é claro, né, irmã, se começar a coçar o seu nariz, pode coçar sem problemas, tá bom? Inshallah, não tem problema pequenos movimentos. É só evitar algo que te desconcentre ou que te tire dos movimentos pilares da oração. Nós também não podemos conversar enquanto nós rezamos, ou cochichar algo para alguém, dar gargalhadas, ou seja, fazer qualquer coisa que venha nos tirar do foco da oração. Devemos nos manter em silêncio e fazer os movimentos e dizer apenas as palavras prescritas na religião, assim como o profeta Muhammad nos ensinou. Nós rezamos para nos recordar de Deus, para agradecê-lo e louvá-lo, pedir o seu perdão e a sua ajuda. Talvez como um novo muçulmano, você sinta que a oração islâmica é muito mecânica. Talvez você se questione como conseguimos rezar e nos sentir próximos de Deus. Na sua antiga religião, você rezava falando as palavras que você queria falar, às vezes com fundo musical na igreja, com um pastor falando as palavras bonitas para incentivar o lado emocional das pessoas. E por isso você pode achar que nunca se sentirá assim rezando como com os muçulmanos. Mas na verdade, irmãs, nós devemos adorar a Deus como Ele prescreveu, como o anjo Gabriel, que a paz esteja com ele, ensinou o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E ele, por sua vez, nos ensinou. Independente de como estejamos nos sentindo em relação a isso, é dessa forma que devemos praticar. Porque depender da emoção para adorar a Deus é algo muito perigoso, né? Como nós já vimos, as emoções mudam facilmente.
Na verdade, a oração forma uma base para a fé do muçulmano e é importante que ela se forme desde o começo, porque se você não tiver essa referência, sua vida irá procurar outra base para você se apoiar, seja no trabalho, no casamento, na comida, nos bens materiais. Quando nossa base é a oração, não importa o que aconteça conosco, nós iremos sempre nos dirigir a Allah e buscar a ajuda dele para enfrentar as mais diversas dificuldades que enfrentamos no dia a dia. De contrapartida, se fazemos com que a nossa base seja um assunto mundano, como quando algo de inesperado acontece, nós somos facilmente destruídos. E é o que acontece, por exemplo, com a pessoa que faz do casamento a base da sua vida. Quando o casamento dela acaba, a pessoa se perde e muitas vezes acaba abandonando a religião. Nós não podemos perder tudo nessa vida. Na verdade, nós podemos perder tudo nessa vida. Bens, pessoas que amamos, uma parte do nosso corpo, mas nós não podemos perder a nossa fé. E as 5 orações que realizamos é o meio de mantermos a nossa fé em Deus diariamente estimulada. A oração te ajuda a ter consciência de Deus. Não importa se você cometeu um pecado ou se você fez algo ruim, você terá que rezar e de se deparar com o seu Senhor, aquele que tem o poder de te punir e também de te perdoar. Então você se torna uma pessoa melhor e tem a oportunidade de refletir sobre os seus erros e corrigi-los antes que eles virem uma bola de neve. A oração em si é uma recordação diária. A cada dia você se tornará mais consciente e apta para fazer escolhas certas, pois a oração, além de ser um ato de adoração a Deus, é um ato que nos torna pessoas melhores e que nos ajuda a ter um melhor caráter, a falar o bem e agir corretamente.